Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título Uma Vida de Frutificação. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. Em primeiro lugar, a videira e seus ramos. Em segundo lugar, vamos falar sobre o fundamento da frutificação espiritual. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre chamados para frutificar. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Como cristãos, o nosso viver é Cristo. E assim seremos coparticipantes de sua natureza divina. Nesta presente lição, estudaremos sobre oração, jejum, fé e leitura da palavra de Deus, para Cristo viver em nós. Falaremos sobre o amor como fundamento base para uma vida cristã piedosa. E falaremos sobre as diversas oportunidades de realizar boas obras, segundo a vontade de Deus. Item número 1 da lição, a videira e seus ramos. Jesus, na parábola da vinha, em João capítulo 15, versículos 1 ao 17, ele nos ensina que devemos imperativamente estar ligados a ele. Assim como os ramos estão ligados diretamente na videira. Pois ele, com um imenso amor, nos escolheu para estar com ele. E a partir desta ligação, produzirmos boas obras para o bem-estar social e espiritual da humanidade. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, versículos de número 1 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes os seus mandamentos. Permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mandam. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado
a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Esta ligação com a natureza divina e frutificação, demonstrada através da obediência, do amor a Deus e ao próximo, dá-se-á se estivermos permanentemente desenvolvendo a nossa vida espiritual em pelo menos 4 preceitos divinos, a saber, em primeiro lugar, oração. E aí, ao conceituar a oração, nós podemos dizer que a oração é um ato de submissão, pois o homem, reconhecendo as suas próprias limitações, quando realiza uma oração, ou seja, fala com Deus, coloca-se totalmente na dependência dele. Reconhece a sua personalidade e poder, esperando no Senhor o favor reivindicado, e também tem a oportunidade de conhecer melhor a natureza divina em sua essência e exercitar a sua fé. E algumas características importantes da oração que nós temos que realizar ao Senhor, demonstrando então a nossa dependência a Ele, é que esta oração, em primeiro lugar, ela não deve ser realizada de forma artificial, e sim espiritual. Em segundo lugar, ela deve ser realizada com fé. Em terceiro, esta oração deve ser realizada de forma perseverante. Em quarto lugar, a oração é um instrumento espiritual mais poderoso à disposição do homem. Em quinto e último lugar, nós devemos nos espelhar em Jesus como homem de oração. Segundo fator, segundo preceito divino, para termos uma permanente ligação com Deus, é o jejum. E aí, conceituando o jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos e ou água por um período de tempo definido e propósito específico, com uma finalidade espiritual e de reforço para a oração, não havendo na Bíblia regras fixas sobre quando jejuar ou qual tipo de jejum praticar, sendo a sua prática de caráter pessoal, porque depende da sua complexão física, depende da sua idade, depende do seu vigor corporal. E aí você realiza apenas no conceito de abstinência dos alimentos e ou água, por um tempo definido e propósito definido, de forma a que não venha trazer problemas para a sua saúde. Mas quais são os propósitos do jejum? Em termos gerais, o jejum tem como propósito mortificar nossa carne, para deste modo ficarmos mais suscetíveis ao Espírito Santo, liberando a nossa fé, para melhor fluir as nossas orações e combatermos com mais confiança e mais fé as agruras da vida, sendo que ao mesmo tempo em que o jejum reforça a nossa fé em Deus, serve como instrumento para a mudança do nosso homem interior pela livre ação do Espírito Santo. Já em termos mais específicos, o jejum ele tem por finalidade consagração a Deus, arrependimento de pecados, busca de orientação divina, preparação para a batalha espiritual, enfrentar as aflições, buscar proteção, curas de enfermidades, adoração ao Senhor, servir na obra de Deus,
intercessão e fortalecimento da fé. Sendo a fé o terceiro preceito divino para uma relação, para uma ligação com o Senhor. E nós podemos definir fé a partir de um contexto bíblico, como a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vê. Em outras palavras, é ver uma realidade que ainda não existe. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mas qual é o propósito da fé? É gerar no crente absoluta certeza de que as promessas de Deus são reais e verdadeiras, considerando que Deus age e zela em cumpri-las, no fortalecimento para vencer toda e qualquer dificuldade e suas nefastas consequências. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Mas nós temos três tipos de fé. Nós temos a fé natural, onde todo e qualquer ser humano tem fé. Esta é a fé natural. Porque ninguém pode viver sem fé. O homem, em sua formação metafísica, ele tem a necessidade de acreditar em alguma coisa ou em alguém. A fé natural confere ao homem as condições primárias de crer que existe um ser superior e supremo. Um exemplo prático de fé natural é de que, ao viajarmos, nós acreditamos que vamos chegar ao nosso destino, confiando plenamente no meio de transporte escolhido, bem como na habilidade do condutor. Esta é a fé natural. Um outro exemplo é a fé, é a lei da gravidade. Se nós, de repente, soltarmos esta folha, a tendência dela é ser atraído para o centro da Terra. Porque eu conheço esta lei. E, portanto, esta é uma fé natural. Nós temos também a fé salvadora. A fé salvadora, ela desperta no ser humano um reconhecimento de sua fragilidade espiritual, do seu estado pecaminoso e distante de Deus, aflorando na sua alma a necessidade e o desejo de salvação em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esta é a fé salvadora. Esta fé salvadora promove no homem um novo nascimento e a capacidade de compreender a verdade sobre assuntos espirituais, por causa da presença do Espírito Santo em seu ser, sendo então o começo da vida cristã para um crescimento espiritual contínuo através da palavra de Deus até atingir os domínios e exercício da fé sobrenatural. E aí nós passamos para a fé sobrenatural. Esta é a fé advinda diretamente do Senhor, que atinge a profundidade do inexplicável, que ultrapassa os limites do conhecimento e perspectivas humanas, garantindo ao detentor desta fé uma fortaleza espiritual de vislumbrar as coisas que não são, como já sendo reais ou existentes. A fé sobrenatural, ela transcende a tudo que é racional, não havendo nada impossível de ser realizado pela fé, nos permitindo crer que Deus, segundo a sua vontade, Ele opera o sobrenatural através das nossas palavras, gestos e intenções do nosso coração, vencendo as enfermidades, a derrota,
os laços de Satanás, tudo para a honra e glória do Senhor. Esta é a fé que nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esta é a fé sobrenatural em sua natureza. A fé de um homem, ela se desenvolve segundo uma progressão gradual em seu caráter, iniciando-se na fé natural, que se estende para a fé salvadora, e daí para a fé sobrenatural. Porém, sua intensidade segue a seguinte graduação sequencial, desde a pequena, passando pela crescente, chegando até a grande fé, e daí para a fé sem dimensões definidas. A Bíblia Sagrada, ela indica 3 meios para um cristão progredir em sua fé, nas quais podemos mencionar ouvir e meditar na palavra de Deus, orar ao Espírito Santo em busca de fé sobrenatural e servir ao Senhor com submissão e obediência. Como quarto elemento, preceito divino, para estar ligado ao Senhor Jesus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o meio materializado em que a palavra do eterno Deus se torna conhecida de forma universal, coletiva ou individual, onde o Senhor se faz conhecer em sua essência divina, bem como a sua vontade diante dos homens. A Bíblia Sagrada é a fonte original e fidedigna da voz de Deus. E algumas características importantes sobre a palavra de Deus é que ela é única, verdade absoluta. A palavra de Deus nós devemos conhecê-la para não sermos destruídos e nem errar. Oséias capítulo 4, versículo 6 fala disso. A palavra de Deus aviva e aumenta a nossa fé. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra na alma do homem e é o único meio de libertar e transformar o homem totalmente. Passando para o item 2 da lição, nós vamos falar sobre o fundamento da frutificação espiritual. O amor, ela é uma virtude indispensável para sermos verdadeiros cristãos. E é na base do amor que a nossa fé cristã é autenticada, segundo as nossas boas obras. E aí nós vamos definir o que seja o amor. O amor, além de ser um sentimento ou uma emoção da alma, do ponto de vista bíblico, pode ser definido como um comportamento sacrificial para com outra pessoa, consigo mesmo, ou seja, é uma completa doação de um ser a outro sobre todos os aspectos, de forma incondicional, visando o bem-estar social e espiritual de todos. E o amor, ele tem uma natureza. O amor pode ser manifestado por uma afeição, por um bem-querer, mas também por uma exortação, por uma ademoestação, por uma correção, por uma repreensão, ou até mesmo um forte castigo ou uma forte disciplina, sempre visando o bem-estar social, psicológico, biológico e espiritual de uma pessoa, comunidade, povo, nação ou civilização. E o amor possui dimensões. A dimensão vertical, que é aquele amor que eu tenho para com Deus. A dimensão horizontal, o amor que eu tenho para com o próximo. E o amor em profundidade é o amor que eu tenho para comigo mesmo. Estas são as dimensões do amor que devem estar equilibradas. Porque se eu não amo ao próximo, eu não tenho condições de amar a Deus. Se eu não amo a Deus, não tenho condições de amar o próximo nem a mim mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, o meu ser, eu não tenho condições de amar nem o próximo e muito menos a Deus.
O cuidado do amor a si mesmo, para não ser amante de si mesmo. Porque o ser amante de si mesmo se tipifica como a egolatria, o egocentrismo, o orgulho. Nós temos que amar a nós mesmos. Mas quais são as características do amor? E isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao 7, que diz o seguinte. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 7, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí o apóstolo Paulo agora vai falar sobre esse amor ágape, esse amor de Deus, com relação às suas características. Ele diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Portanto, aqui o apóstolo Paulo menciona pelo menos 10 qualidades do amor. Em primeiro lugar, ele diz que o amor é paciente, que o amor é benigno, que é não invejoso, não se ufana, que não se ensoberbece, não se porta com indecência, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Passando para o item 3 da lição, chamados para frutificar. Deus concede dons aos homens, com o intuito de utilizar estes talentos para o bem-estar da sociedade e na igreja. Especificamente, para aperfeiçoar os santos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Cada membro da igreja institucional possui dons que podem ser utilizados para a consecução das atividades da igreja em seu campo evangelístico, social e de ensino, a saber. E aí nós podemos falar com ações da igreja onde cada um pode, de forma eficiente e eficaz, usar os seus talentos. Em primeiro lugar, na evangelização. É a missão evangelística da igreja. No batismo nas águas e na ceia do Senhor. Em terceiro lugar, no discipulado e ensino. Na adoração. Na proclamação da palavra de Deus. Na missão ética da igreja. Na missão social. No aconselhamento cristão. Na visitação. Na comunhão com os santos. Na preservação da doutrina e no avivamento espiritual. Portanto, nós fomos chamados pelo Senhor para realizar as boas obras. E a igreja institucional tem diversas atividades, ações, em que podemos nos engajar segundo o nosso chamado, segundo os nossos talentos, para realizar o ide e pregai do Senhor Jesus, para realizar a proclamação da salvação a todos os homens, porque esta é a vontade de Deus. Concluindo a aula de hoje, somos limitados, somos
limitados. Não podemos nos achar autossuficientes. Confiar em nós mesmos, pois o nosso fôlego está no nariz. Precisamos de Deus em nós, para vivermos segundo a vontade do Senhor, exalando fé, oração, profecia, humildade, perdão e, sobretudo, o amor, que se demonstra não só por palavras, mas, principalmente, por boas obras. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.